mas você cansou de ouvir. Começou o ano, aquele final de ano muito ruim, as pessoas falavam, o Corinthians não vai dar em nada, o Alessandro não é do ramo para contratar, o Alessandro não sabe, o Alessandro não tem pulso, e trouxeram o Flávio Adalto, e não vai dar em nada o Corinthians. E aí, Alessandro, como é que você ouvia, você sabe que falavam isso, como é que você reagiu a todas essas críticas? E você calado, quieto, eu sempre falo que você nunca entra em polêmica, tá aí o Corinthians, campeão paulista. Hoje o pessoal falando que o Corinthians é um possível candidato a ser campeão brasileiro. O Alessandro que não sabia contratar, agora o Alessandro é um gênio. E aí, Alessandro? Boa tarde, Benja. É sempre um prazer estar falando com você. Agradeço aí realmente essa breve recordação de tudo que você disse naquela ocasião, quando eu cheguei no Corinthians. Eu acho que é tudo muito normal, né? A gente, cada um formar uma opinião em cima de um profissional, em cima de um trabalho sendo realizado. Nós, na verdade, temos que encarar isso como um grande desafio para ter as nossas convicções, as nossas atitudes e seguir o trabalho. Acho que o mais importante, Benja, é, na verdade, você está muito bem alinhado, hoje eu, na minha função de gerente no departamento, de ter uma afinidade e uma linha de trabalho muito direta com o presidente, o Roberto de Andrade, e o Flávio Adalto. Nós terminamos o ano realmente num momento muito duro, muito difícil, em cima de todas aquelas modificações que tivemos, né, com a perda do treinador e de muitas pessoas importantes no departamento, vivendo um momento técnico ruim dentro do campo, com atletas importantes que atravessavam também um momento individual ruim. Terminamos o ano em cima de um diagnóstico muito bem feito, em cima de uma primeira oportunidade dada ao professor Carille, e seguimos o trabalho dia a dia, né, muito forte, só que não na velocidade de que muitas pessoas gostariam, alguns torcedores, e que é normal. A nossa realidade naquele momento nos colocava um desafio diferente, que o trabalho tinha que ser dobrado, triplicado para ir atrás de reforços, atletas importantes, atletas identificados com o clube, para agregar junto ao nosso elenco uma qualidade a ponto de disputarmos títulos e viver um momento importante como agora. Então foram muitas coisas importantes acontecendo. Eu acho que essas todas são mais desafiadoras ainda, porque te colocam a ponto de você se desafiar e de trabalhar realmente para buscar dar uma resposta para o clube. O que me trouxe muita confiança foi todo o respaldo que o presidente e o Flávio sempre me deu naquele momento. Eu fui trabalhando, não tinha como responder a não resultados naquele momento. O resultado a gente sabe que é a longo prazo, não é tão imediato assim, por mais que o nosso esteja acontecendo numa velocidade talvez que nem sequer nós esperávamos, mas a competência de profissionais alinhado ao respeito que esse grupo tem tido com a entidade tem sido importantíssimo para que levasse o clube a ser campeão paulista, e estamos, na verdade, atravessando um momento muito importante no Brasileiro. Fico extremamente satisfeito com cada atleta, porque o convívio que nós temos com eles e o não relaxamento a esse momento é notório. O grupo tem mostrado e tem dado sinais de que não estão contentes, querem continuar seguindo, né, nessa toada de vitórias, e isso nos dá total tranquilidade daqui para frente para seguir trabalhando. Mas o nosso trabalho nunca foi, Benja, para dar respostas assim, né? A resposta é a longo prazo, o dia a dia que nos dava segurança do que nós estávamos fazendo. Então, isso realmente foi um desafio, um aprendizado muito rápido na carreira de um gerente de futebol, e que eu espero que isso possa trazer para mim aí um futuro muito, muito promissor. Ô, Alessandro, tem um menino começando com a gente, até acho que ele vai dar muito certo na carreira, que é o Oswaldo Pascoal, e o Pascoal vai te fazer uma pergunta também. Alessandro, boa tarde para você. Já não tão garoto assim, é verdade. Eu estou vendo aqui, num cenário que se apresenta para o Corinthians mostra interesse e está esperando a definição do caso do Leandro Castan. Lá na Roma, definir a situação dele, o pai dele viajou para definir a situação e não mandou uma resposta até agora. E a situação do Pablo, eu estou olhando para duas posições da zaga do Corinthians. O Pablo, que tem a possibilidade de ser adquirido pelo Corinthians, porque é um jogador do Bordeaux. Enfim, a zaga do Corinthians. O Pablo vai ficar
o Corinthians vai conseguir o montante necessário para a contratação do jogador, seja com a saída de alguém, ou seja com o Corinthians arcando com esse custo. E a vinda do Castan seria para o lugar do Pablo ou uma coisa independente da outra? Boa tarde, Pascoal. É um prazer também estar falando com você. Eu vou falar primeiro sobre o Castan, que na verdade a única coisa que tem acontecido em cima de tantas especulações aí do mercado, que é normal, o momento é oportuno para isso, é que nós na verdade estamos monitorando a situação dele, na qual nem sequer sabemos qual é. O pai realmente, o seu Marcelo, ele esteve recentemente com a Roma, reunida. Nós não soubemos o teor dessa pós-reunião em que ele esteve lá, qual vai ser a sequência do Castan na carreira. Monitoramos o lado técnico do atleta, em que momento ele se encontra, e em cima da nossa avaliação é extremamente positiva, mas não tem nenhuma negociação, nada em andamento que pudesse viabilizar a vinda ou não do Castan nesse momento. É um atleta identificado com o clube, tem uma história dentro do clube, né? É um exemplo de profissional, mas nada que possa criar uma esperança ou uma expectativa nesse momento, né? O Pablo nós temos, né, nesse momento uma indefinição, né, pela expectativa da aquisição dele, na qual lá já está fixado o valor. Temos total confiança na evolução disso, estamos alinhando e trabalhando quase que todos os dias de uma maneira muito intensa junto com o nosso departamento financeiro para a gente viabilizar o quanto antes esse valor importante para a aquisição, e confiamos que isso vai acontecer. Estamos conversando com o Fernando César, que é o agente do atleta, que ele também tem se esforçado e muito para que o atleta fique no clube, e o principal, que é o Pablo, está extremamente feliz, satisfeito, identificado dentro do Corinthians, né? Veio da Europa no momento de não atividade, né? Em outras ocasiões o clube já tentou a contratação dele, sabemos o quanto ele realmente é um profissional exemplar e dedicado à sua função. Está muito, muito, muito feliz, o torcedor corintiano tem que entender isso, ele realmente se identificou muito mais rápido do que nós imaginávamos. Então, quando todas as forças estão caminhando na mesma direção, a gente entende que o final com certeza vai ser feliz. Ô Alessandro, hoje tem um companheiro nosso aqui que quase não ganhou título na carreira, um currículo até um tanto quanto inexpressivo, mas ele vai bater o papo com você. O Zinho, Alessandro, o Zinho, ô Zinho, olha o Alessandro aí, Zinho. Muito legal, muito bom, Alessandro, um abraço para você, assim, fico muito feliz, né, porque muita gente diz que ex-jogadores, de repente, não estão preparados para assumir algumas funções, e eu vejo o Alessandro, né, todas as entrevistas que eu vejo do Alessandro, eu vejo ele muito preparado, ponderado, capacitado para exercer essa função que a gente estava falando aqui antes, que hoje, como é uma função importante para o treinador, a função do Alessandro é fundamental para esse bom momento que vive o Fábio Carille. Ele blinda, ele ajuda, ele faz um escudo ali, até no relacionamento com os atletas. Parabenizar o Alessandro por essa função dele e aproveitar, o Alessandro, o Carille deu uma entrevista, né, que ele prefere não perder nenhum jogador do que até trazer um jogador para o elenco. Ele está satisfeito com o elenco que ele tem. Se ele tivesse que escolher, ele preferia manter todo o elenco. O Corinthians está preparado para manter esse elenco com possíveis propostas que venham para os jogadores? Boa tarde, Zinho. Eu que tive o privilégio de jogar com você em 2003 no Palmeiras por pouquíssimos meses, infelizmente. Fico muito feliz em estar tendo essa oportunidade aí de falar um pouquinho contigo. Agradeço a todos os elogios, né? Fico bastante feliz mesmo, porque você teve uma história, né, exemplar como atleta, que todos os atletas brasileiros têm que se espelhar e buscar realmente ter conquistas como as que você teve. Um abraço também a você. Essa declaração do Carille realmente ela condiz com o quadro nosso hoje. É uma realidade hoje a nossa dedicação e esforços para manter essa equipe, para que ele tenha essa equipe durante toda a temporada. Equipe essa que hoje ele já sabe qual que é a titular, equipe essa que ele sabe realmente como ele trabalhar para resgatar alguns atletas, e esses atletas
darem um retorno para ele dentro do campo, independente de serem titulares ou não. Então hoje ele tem uma equipe muito, muito feliz com o rendimento dela, com a relação na qual ele está tendo com esses atletas de confiança, de cumplicidade, de sinceridade para todas as situações que estamos vivendo no dia a dia, sejam problemas ou não, que todo mundo sabe que é normal que haja problema num departamento de mais de 100 pessoas. Né? Então sim, é um desafio nosso hoje, precisamos estar preparados, não podemos aqui cravar a perda ou não de algum atleta, o mercado está aberto, o mercado ele é forte, financeiramente falando então, para um momento que não seja tão assim privilegiado nosso economicamente falando, mas o nosso esforço nesse momento é a manutenção do nosso elenco, uma vez que ele tem tido um entrosamento e uma confiança no trabalho muito grandezinho, não tenha dúvida. Ô, Alessandro, agora você se segura aí na tua poltrona, que vem uma pergunta aí que vai dar mais ou menos 4 a 5 pontos na escala Richter. O Mano vai fazer uma pergunta para você. Você não almoçou ainda, né, o Alessandro? Porque a pergunta dele vai... A pergunta dele... Geralmente a pergunta do Mano leva de 15 a 19 minutos, Mano. Não, 15 a 19 minutos não, negativo. É que o senhor induz... Você vai mandar ele guardar uma. Guarda uma pra nós aí, Alessandro. Não. Rouba uma bolinha aí pra nós. Não, pelo contrário. Mas, olha esse sorteio aí. Pra nós. antes de mais nada, não. É que ele não vai puxar a bolinha. Se ele puxasse, ia ser uma boa. Porque aí podia pegar aí um Defesa e Justiça. Dá uma medida. Mas, querendo ou não, Alessandro, antes de mais nada, boa tarde. Gostaria de plagiarzinho numa frase aí. Parabéns aí para vocês da diretoria do Corinthians, que optaram por manter o Fábio Carille aí como um treinador do Corinthians. É um cara que realmente está fazendo a diferença. É um cara que realmente aí, eu entendo o momento do Jô, do Jadson, do Rodriguinho, todos estão jogando muita bola, mas o momento que o Corinthians vive hoje, o sucesso do Corinthians é graças ao Carille. Não, mas eu acho que vale a pena fazer essa menção ao apóstolo Carille. O apóstolo Carille. Então, Alessandro, com relação aí às especulações, todo mundo sabe que no futebol brasileiro todos os clubes são reféns aí dessa situação, todos precisam de dinheiro e todos os clubes precisam vender jogadores. O Corinthians ele tem 2 jogadores engatilhados aí que a Europa está babando em cima. Um é o Guilherme Arana e o outro é o Rodriguinho. Qual que é a expectativa do Corinthians de permanecer com esses 2 jogadores hoje? Boa tarde, Mano. Eu quero, antes de responder a tua pergunta, também estender os elogios na qual você fez ao professor Carille, me recordar bem rapidamente de alguns meses atrás, que é importante dizer isso daí para o torcedor corintiano, né, que foi bastante unânime naquele momento, era um consenso muito grande na permanência do Carille, pelo presidente, pela sua diretoria, por pessoas importantes do clube. Nós não podemos também deixar de, nesse momento bacana, feliz, de muita calma, frisar isso daí que foi unânime por parte de todos, né, a confiança no trabalho na qual o Carille tinha feito até aquele momento, pelo tempo em que ele se encontra no clube, pela experiência na qual ele se adquiriu. Então realmente ele está pronto para ter aí uma trajetória como treinador profissional e que seja uma trajetória bastante feliz. Olha, Mano, o nosso desejo, na verdade, é que não saia ninguém, você não tenha dúvida disso. Não vou aqui ficar escondendo que se vier uma proposta financeira muito, muito importante para o clube, nós vamos precisar analisar e fazer de tudo para que não tenha um prejuízo técnico na equipe. Mas não tem como evitar isso, porque você foi muito feliz uma vez dizendo que o mercado europeu ele não tem como igualar a nossa força nesse momento com esse mercado. O Arana, na verdade, ele atravessa, na minha opinião, um momento extraordinário na posição, no setor. Ele tem sido mais do que um lateral, na verdade, ele tem participado ofensivamente de uma maneira muito importante para o elenco, sem se descuidar da parte defensiva. É natural que tenha um assédio sobre ele, tivemos um assédio sobre o Rodriguinho e tivemos uma conversa tão franca com o atleta e vou até relatar para vocês ali, na ocasião não era importante para o Corinthians. Se fosse importante para Corinthians e Rodriguinho, tinha sido viabilizado a situação, mas não era. E ele foi muito, muito, muito bacana em entender isso, acreditou e está colhendo os frutos de continuar crescendo e evoluindo na carreira profissional dele, né? Então é assim, quando foi importante para o clube, satisfatório financeiramente para o clube e para o atleta também, a gente tem que rever. Quando não dá para simplesmente viabilizar uma venda agradando um lado ou outro. Mas não tenha dúvida
que qualquer atleta hoje para sair do Corinthians vai ter que ser por uma situação muito, muito importante. Nós não queremos trazer um prejuízo técnico ao treinador, nós não queremos diminuir a nossa qualidade técnica para o nosso torcedor e esse é o nosso esforço total nesse momento. Alessandro, segura aí que agora vem a fase do tormento. Agora Fábio Sormani fará uma pergunta para Alessandro. Alessandro, boa tarde para você, prazer falar com você, é claro. E minha pergunta é rapidinho, em cima do Carille, né? Isso foi uma indireta pro Mano, né? Minha pergunta foi rápida. Foi, 14 Foi. minutos. Ô Alessandro, com base no que o Carille está fazendo nesse momento no Corinthians, vocês entendem que as contratações do Oswaldo de Oliveira e Cristóvão foi um grande erro e que se o Carille tivesse sido mantido como efetivado naquele momento como treinador, o Corinthians, quem sabe, estaria na Libertadores hoje? Boa tarde, Fábio. Prazer é todo meu estar falando contigo. Olha, eu não vou me esquivar de responder a pergunta, mas eu não sei se talvez ela vai ser tão compreensiva assim. Recapitulando aquele momento, saída de Tite, vinda do Cristóvão, permanência por um período muito curto do Carille e depois do professor Oswaldo. Eu não vou aqui dizer que foi um erro total, porque seria muito ruim da minha parte direcionar aos treinadores e, na verdade, as escolhas são nossas, presidente e diretoria, e todas elas foram tomadas em conjuntos. Eu assumo uma parcela de culpa no seguinte aspecto, Fábio, e a todos aí. Nós, na minha opinião, eu principalmente, tivemos um pouco de pressa na escolha pós-Tite. Quando o Tite saiu, era uma hora de talvez ter um pouquinho mais de calma, paciência e analisar com mais tranquilidade a escolha do treinador. Isso não estou direcionando a um erro do treinador que veio, não é isso. Poderia, na ordem, poderia ter vindo o Oswaldo primeiro, o Cristóvão depois, enfim, não é isso. É que nós, naquele momento, precisávamos ter um pouquinho mais de calma e não rapidamente escolher um treinador. Eu, na minha opinião, tenho o conceito fechado que se tivéssemos analisado um pouco mais, dado um pouco mais de tempo, mesmo lembrando que o próprio Carille, naquela ocasião, manifestou que não estava ainda tão pronto ou confortável ainda para assumir o treinador, que era uma decisão da diretoria, porque quando também o treinador fala, eu estou pronto, eu quero assumir, espero que essa seja a minha oportunidade, ela tem um certo peso e entendo que ele foi muito correto e competente naquele momento para ser o mais saudável na escolha e na manifestação dele, mas eu acho assim, para encurtar a resposta e ser objetiva, tínhamos que ter tido um pouco de mais paciência na escolha desse treinador, que poderia ser a própria sequência do Carille, que na verdade foi um pouco precoce e erros cometidos originou essas mudanças de treinadores para um clube, para uma entidade que tem aí um histórico de não fazer tantas escolhas e mudanças assim. Alguém tem mais perguntas? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Então, eu vou fazer a última aqui da minha parte. Ô, Alessandro, você é um cara sempre muito sincero, a tua resposta agora foi muito legal para o Fábio Sormani. Agora é sério, Alessandro, juro, em janeiro, começou o ano, blá, 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 blá. Você imaginava que em tão pouco tempo o time do Corinthians ia acertar dessa forma? Você acreditava que falou, pô, nós vamos ser campeão paulista? Você imaginava isso? Fala sério, Alessandro. Benja, não posso dizer para você que sonhar, eu que sou corintiano, a gente trabalha todos os santos dias sonhando em realizar os objetivos. O que nos foi dando segurança naquele momento foi o que nós fomos pontuando até o momento. O que nós precisamos para a equipe? Precisamos dessas peças e fomos atrás delas e conseguimos aquilo que a gente entendia melhorar naquele momento com a nossa capacidade e força que tínhamos. Agora, eu não imaginava que fôssemos ser campeão paulista, que o resultado fosse vir de uma maneira tão rápida. Eu poderia dizer para você que era um sonho, e um sonho que se realizou, porque, eles criaram uma identidade, criaram um perfil e um comprometimento na qual levaram a uma conquista de um campeonato estadual que para mim é o mais importante do país. E tem mostrado dentro de um campeonato brasileiro que tem total capacidade de ir muito longe. Mas, repetindo aí um chavão do nosso treinador Fábio Carille, e que já virou no dia a dia um lema para nós, vamos jogo a jogo, porque o mais importante será sempre o próximo.
Bom, só um palpite, então. Sorteio da Sul-Americana hoje. O Corinthians vai pegar quem? Dá um chute aí. Nossa, mãe, aí não dá. Eu era muito ruim enquanto atleta para chutar, Benja. Eu sou péssimo para chutar, não vou nem me arriscar hoje aqui então. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser um adversário muito difícil aí nessa segunda fase da Sul-Americana. Ô Zinho, eu tenho uma cena do Alessandro, que eu tenho esse gol no meu iPod, aquela final Flamengo e Vasco, o gol do Pet. Tá o Alessandro, a câmera pega, que o Alessandro tinha um cabelo tigelinha, cabelo menino do Rio, parecia o André de Biasi, e ele tá rezando na hora da falta do Pet. Você lembra disso aí, Alessandro? Lembro. Essa é uma imagem que jamais eu vou conseguir esquecer. Tenho uma recordação muito grande, até porque também tinha cabelo, era mais jovem, então não tem como esquecer, mas foi um momento muito especial, o gol do nosso amigo e parceiro Pet. Alessandro, peraí, que é você? A gente fala que a última pergunta nunca é. O Palmeiras contratou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique chegou a ser oferecido pro Corinthians antes? Não, Benja, não. O Bruno, o clube tem uma relação muito importante com a gente do Bruno Henrique, que é o Bruno Paiva. Não teve nenhum contato, nenhuma conversa, nada iniciado relacionado a isso. Nós temos hoje no setor atletas que nos dão uma condição assim, muito satisfatória. Estamos muito felizes com o Gabriel, com o Paulo Roberto, com essa meninada toda que está tendo as oportunidades aí vindo da base. Não teve nenhum contato nesse sentido, Benja. Ô, Alessandro, eu ia me despedir de você, mas não vou de novo, cara. Por que, cara? Chega, para aí. Deixa eu almoçar. Deixa o cara quer almoçar, pô. Não, só tem Corinthians. Para com isso. Eles querem aproveitar esse hotel também, rapaz. Olha o vidão que tá o Alessandro e o Ricardo lá. Os caras estão no modo da mordomia, hotel 25 estrelas. Ô, Alessandro, vou fazer só uma curiosidade aí. Naquele jogo, eu me empolgo, né? Esse que é o problema. Não, isso Alessandro, é normal você se empolgar, é normal. Você normal já é um perigo, imagina empolgado. O Ricardo Lai... Deixa o cara ir almoçar, cara. 10 minutos demais, o Ricardo Lai foi bem pra caramba, pegou o Alessandro. Eu vou perguntar pro Alessandro. Naquele jogo contra o Vasco... Pô, tem até água lá. Naquele jogo contra o Vasco, aquela bola, quem perdeu foi você, que o Diego Souza ia lá fazer o gol. Se o Diego Souza faz o gol, o que teria acontecido com você no Corinthians? Tava... Ô, Benja, sinceramente, eu não me lembro quantas horas depois eu consegui pegar no sono depois daquele lance. Eu não sei quanto tempo depois eu me desliguei daquele lance, foi muito pesado. Mas você não tenha dúvida que se aquela bola tivesse entrado, a minha carreira talvez tivesse tido um término no Corinthians naquele momento, né? Então, o Gigante fez uma defesa memorável, seguimos na competição... Mas foi pesado, Benja. Para dormir, meu amigo, levei alguns dias, algumas noites, hein? Impressionante. Se o Diego Souza faz aquele golzinho, o Alessandro era gerente de futebol do Corinthians hoje? Difícil. Mas assim, eu quero saber se ele deu um bichinho a mais pro Cássio, deu? Passei a minha parte para ele, né, Zinho? Ô, Alessandro, olha, bacana pra caramba aí. Muito obrigado pela tua participação, pela tua sinceridade nas respostas. Muito legal aí. Ricardo Lai, sensacional. Mandou muito bem aí, viu? Parabéns. Ô, Benja, eu só quero uma rápida pergunta aqui pro Alessandro. A Sul-Americana, ela é mais difícil do que a Copa do Brasil? Que o Corinthians foi eliminado, né? Não dá para dizer que ela seja mais difícil. É difícil. Nós pegamos uma baita equipe e tivemos 2 vitórias, na qual a gente sabia que ia ser um confronto muito duro, muito complicado, e fomos eliminados contra uma equipe que hoje está disputando a Série B pela Copa do Brasil. Então é complexo você avaliar que uma é mais difícil ou mais fácil. O que vem pela frente, com certeza, é pedreira. E a gente, os atletas, comissão técnica e torcedor tem que se preparar para essa próxima fase aí, essa segunda fase da Sul-Americana aí, com muita concentração. E pode ser o adversário Defensa e Justiça que o Mano falou, tá no pote 2, Corinthians no pote 1, então pode ter esse confronto aí, Corinthians e Defensa e Justiça, viu, ô Mano e pessoal?
Mas só toma cuidado. Da última vez aí tinha o diretor lá, o Sérgio Genequian. Ele foi falar, pô, graças a Deus, pegamos o Guarani do Paraguai. O que aconteceu, hein? O Serginho, na ocasião, nosso diretor de futebol, ele não se expressou bem, mas foi um cara que nos ajudou muito naquele momento aqui também, Benjaí. Realmente é isso daí, a gente precisa ter muito cuidado e muito respeito com o próximo adversário do Corinthians na segunda fase. Alessandro, muito obrigado aí pela tua participação, muito bacana. Obrigado, Ricardo. Ô, Alessandro, traz um presente pra mim aí depois aí. Vê se tem alguma coisa legal, um souvenir aí, você traz pra mim? Traz não, Alessandro. Traz uma cuia. Alessandro tá rico, pô. Traz um presente legal pra mim. Deixa comigo, Benja. Vou levar um presente pra você. Obrigado, Alessandro. É falso, velho. Não tem problema. Presente é presente. Benja, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Alessandro. Valeu, Ricardo Lai. Muito bacana aí a participação. Show. Cara, legal, né? Eu acho bacana, eu acho muito bacana. Uma sinceridade, né? A gratidão eterna que os corintianos têm ao Diego Souza, o que só prova que é um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Você vê que toda entrevista o Mano lembra do Diego Souza, o Benja lembra do Diego Souza com um carinho. O Alessandro, o Diego Souza da Fiel. Imagina só, o Alessandro lembra com um amor, com uma ternura Sabe por que eu lembrei? daquele momento. Assim, eu acho muito bacana, a gratidão é importante. Mas é a defesa do Cássio. Não foi o Diego Souza que errou. Foi o Cássio que defendeu. O Cássio parecia um prédio de 14 andares desmoronando. Gratidão é um sentimento Sabe bonito. o que eu lembrei? Não é sacanagem, não. Porque quem perdeu aquela bola... Ele não estaria aí. É verdade. Mudaria a história Então, do mundo. pergunto, se o Alessandro sai o gol do Diego Souza, vocês acham que o Alessandro seria gerente de futebol do Corinthians? Não, tem lances de atletas que Determina a o futuro, não é nem o futuro do atleta, é o futuro do final mundo. da Libertadores do Palmeiras. Eu perdi o primeiro pênalti. Eu não lembrava, eu tava lá. Eu perdi o primeiro pênalti, meu amigo. Eu fiquei ali, e foi o primeiro pênalti de toda a série. Mas ninguém lembra. Porque Gambon ganhando, tudo bem. Ganhamos. Pô, eu também juro que eu não me lembrava Você disso. imagina? Se imagina. Você tava morto. Mas o que foi? Você bateu mal? O goleiro foi... Não, ele Pegou bateu na trave. super bem. Não sei, às vezes o cara bate bem. Por exemplo, o Marcelinho Carioca... Aonde? Não, O cara pera lá. bate bem, Não. pegaram, Negativo. bateu, O Marcelinho Carioca, ele bateu bem aquele pênalti e o Marcos foi melhor que ele. Isso. Pera aí, você vai falar que o Marcelinho Carioca bateu mal aquele pênalti contra o Marcos? Claro, se ele tivesse batido bem, Marcos não pegava. Ozinho, mas na hora que você vai lá bater um pênalti desse numa final de Libertadores, aquela caminhada do meio de campo até a grande área pra você pegar a bola, o que você pensou? Passa alguma coisa na cabeça? Passa muito. Dá uma tremedeira, frio na barriga? Vou te falar o seguinte, Benja. A disputa de pênalti contra o Corinthians foi muito pior do que a da final. Por quê? Você se recorda? De 99, você tá falando. Da 99. Libertadores. Sim. Em 2000 foi na também teve mesma outra. Libertadores. Eu bati o quarto pênalti. Se não me engano, acho que o Vampeta e o Dinei tinham perderam. perdido. Sim. E se eu faço, acabou. A gente classificava, o Corinthians ficava. Do meio campo até a marca do pênalti, eu achei que eu não ia chegar lá. Eu achei que eu não conseguiria chegar até lá. O peso que a minha perna... E dá frio na barriga, tremedeira? A barriga tremeu, minha perna, parecia que ia dar cãibra. Ele era eu já era... já era campeão do mundo. Né? Já era campeão do mundo, já era campeão brasileiro várias vezes, Copa do Brasil, enfim. E eu falando com Deus, me leva até lá, que eu não sei se eu vou conseguir chegar. E eu não sei se eu vou ter força para bater na bola. Foi um nervoso, foi o maior nervoso que eu passei na minha vida de jogador. Quer dizer, vai passando trocentas coisas. Aquela responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande. Foi o que ele falou, ele não conseguiu classificado, né? Já tinha acontecido positivamente e assim mesmo ele não conseguiu dormir. E a volta? Fala que é frescura então, E a volta? Ô, Não, cara, é difícil. É uma responsabilidade, Se um você peso fez, muito legal. E a volta? E a volta? E o jogo que é Palmeiras e Corinthians, era Corinthians e Vasco, né? Esse jogo. Esse Vasco no Pacaembu. Cara, é um peso muito grande. Mas e a volta? Perdeu o pênalti final de Libertadores. E a volta pro meio de campo? E aí, não sabe onde enfia a cara, meu amigo. E assim, teriam mais 4 do Palmeiras e 5 do Atlético Nacional. do Atlético. Então, você fica ali, meu amigo, pedindo a Deus, orando, rezando, fazendo o que você quiser para que Me salva, na Marcão. sequência... Me salva, Marcão.
E aquela Marcão, uma pegou na trave e a outra foi o cara fora, chutou foi pra fora. fora. Né? Aí baixa aquele peso todo, né? E aí você comemora. Mas assim, como você falou, a maioria das pessoas não lembram. Não lembra. Mas se o Palmeiras perde aquele título, que é um título inédito, né? Você imagina? Mas eu também lembrei, eu não tenho certeza. Aquele Palmeiras e Flamengo, que o Gaúcho, em 88, foi expulso e Não. Ele o foi Gaúcho pro foi gol. Pegou o pênalti meu Foi e do... o teu pênalti, né, e do que o Gaúcho Aldair. defendeu. E do Aldair. Porque aquele Campeonato Brasileiro não terminava empatado o jogo e ia pra pênalti. O Zete fraturou a perna no lance com o Bebeto. Com o Bebeto. Lance com o Bebeto e aí foi pros pênaltis. Aí o Gaúcho foi pro gol. O Gaúcho brincava no gol no 2 toques. Ele era o E quem marcou o gol do Palmeiras, se eu não me engano, foi teu amigo, que inventou a frase. O Mauro Van Basten. Depois que inventaram o tá ruim. Depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra Você ninguém. se lembra dessas coisas, Benja? Minha memória... Eu não tenho memória disso tudo. As coisas que eu Mas essa daí é verdade. Sempre gostei. Você lembrou mesmo. E era o Gaúcho. Mentira, pegou dois dele, é o ponto. Não é o ponto. Tá vendo? Tá sendo Pensei que era o Michelete o computador do PVC que fica do lado aqui. O Michelete nem tá, ele foi almoçar. Michelete, é o Michelete que E o lembra Gaúcho, tudo. que infelizmente faleceu cedo, né? O Gaúcho teve câncer de próstata e faleceu infelizmente. cedo. Mas que o Gaúcho que pegou o pênalti. Só pra lembrar, a final foi contra o Deportivo Cali, não contra o Atlético Nacional. Agora, Porque o Atlético tá na nossa Agora, cabeça também. o meu menino, foi muito legal, Pascoal, a entrevista do Alessandro, né? Sim, ele claro. falou muito sincero, ele falou, eu não imaginava não que o Corinthians ia jogar tão bem rápido, ser campeão paulista. Falou, não vou negar, que se vier proposta não tem jeito, não vai segurar, não tem como. Ué, ele não escondeu nada, Pascoal. E os jogadores que estão sendo procurados são esses aí mesmo que você falou. A Turquia, o time da Turquia promete voltar a tentar contratar o Rodriguinho, não deu da outra vez, porque eles fizeram lá um monte de duplicata, entendeu? Fizeram um carnezão, desse tamanho assim, o carnê. Aí os caras, o Corinthians falou, pera um pouquinho, diminui o carnê. Não, o carnê tem que ser desse tamanho, então não tem negócio. Pagar em suaves prestações, o Corinthians não aceitou. O Luiz não está nem recebendo os caras que pagou a vista, que vendeu a vista, imagina. Carnê o Corinthians conhece bem. O quê? Eu não gosto de carnê. Todo mundo tem carnê, ô Mané. Ninguém paga nada lá no Brasil. Só para completar, queria do dizer Guilherme Arana, já aconteceram... Você que foi mais importante, Não, cara. outro dia o Zinho, meu, eu peguei a carona com o Zinho, velho, ele compra tudo com carnê. Peguei a carona com o Zinho, eu peguei a carona com o Zinho. E ele compra Pegou tudo uma com carona carnê. comigo, eu que paguei o jantar dele. É brincadeira. Eu mando o Edmundo lavar o carro, senão ele não entra. O Edmundo é o Uber dele. Parece que o Edmundo fica bravo. O Edmundo é meu Uber Black, velho. O que eu achei mais importante... Vamos nessa. Eu tava lá no hotel, tava esperando, né? Tinha ligado pro Edmundo, dá carona pra mim aí. Aí eu tava lá na porta do hotel, os caras, Ben, tá esperando alguém? Eu não, tô esperando meu Uber. Velho, aí chegou o Edmundo, abriu o vidro, os caras olharam pra mim e falaram, caraca, Ben, você tá vendo? É moral, né? Sempre atrás, né? Não, o que eu achei mais importante da entrevista do Alessandro foi essa admissão de precipitação do clube quando contratou. Que era a pergunta que eu ia fazer. Eu e o Sobani somos os melhores perguntadores da mesa, disparados. Eu vi que você não fez pergunta. Porque a hora que ele fez essa pergunta... Você tem uma gama tão grande de a hora perguntas que ele fez essa que nem pergunta você fez. A hora que ele você fez, vê como é que você é o a hora cara. que ele fez essa Depois pergunta... que termina o jogo, ele fala que era faria o gol. único- Você viu era como, o único- você viu como produtivo tá improdutivo? Ele fica com aquela pergunta que se alguém Não, fez, não. matou. Era essa pergunta que eu iria fazer, Tem porque enquanto que a mesa bajulava o ex-jogador, a única pergunta que tinha de ser feita era justamente essa. Escuta, vocês não fizeram uma baita de uma C3 pontinhas quando contrataram o Cristóvão e depois o Oswaldo, se o cara tava aí? Mas eu esperava um plano B do melhor perguntador do Brasil. Não. Mas Ué, era tem que ter a um plano única. B. Se eu tivesse essa entrevista, Imagina. eu ia fazer uma única pergunta, que era a única que me interessava. Era essa. Produtivo. O produtivo tá improdutivo. Só tem uma pergunta feita. Se eu estivesse na entrevista. O resto não, realmente Como são se ele não temas. estivesse? O resto são temas que não me interessam muito. Eles bajularam muito? Não, Morena vai, não vai. Ai, chorando a Beijo. flor, puxa vida. Posso fazer a pergunta pro Zinho, antes dele continuar petrechando o Corinthians? Ignora. Eu quero acabar de falar, deixa ele terminar. porque o Corinthians realmente se precipitou demais na substituição do Tite. Pressionado pela torcida, pressionado pela imprensa, entendeu? A imprensa corintiana. Cadê o substituto agora? Quem é que vai ser o cara? Você me deu técnico. É isso. Quem tem o cara imprensa tava lá, corintiana? Pronto. O cara Tem tava lá imprensa pronto. corintiana? Era pegar e O botar rapaz no lugar. velho Tem a imprensa corintiana e tem a Aí imprensa tava todo antes, mundo que ele faz histérica. parte. Tava todo mundo histérica Antes. da imprensa corintiana. Aí, cadê o técnico? Aí, Você tá provocando o Zinho. Não, o Zinho não é corintiano, não é nem Não da é? imprensa corintiana. Agora O me Zinho surpreendeu, é isento, nunca jogou no Corinthians.
Leozinho. Fala, mano. Mas, ô Benji, o Zinho tava falando agora a respeito da conquista da Libertadores, mas você jogou aquela partida contra o Manchester no Japão também, pelo Palmeiras? Os caras estão só lembrando Não, mas é do momento verdade. ruim do Zinho, velho. Não é um momento ruim. Cara, tem um monte Aquela de foi a pior título. partida, Zinho, pra vocês? Zinho- cara? Tem derrota também, tem derrota. Do Zinho não foi o pior, acho que não foi a pior partida, mas do Marco foi. Então, não, porque ele é muito mesmo amigo do reconheceu Marcos. depois que foi a Ele era pior. muito amigo do Marcos e o Marcos ele foi protagonista naquele jogo pelo lado negativo. Ele acabou falhando naquele cruzamento. Mas eu acho que catou o borboleta. Marcos assumiu uma responsabilidade também que Era não era dele, só dele, claro não. que não. Se você for perceber o lance, era o Giggs, que jogava pelo lado esquerdo, baita de um jogador. Ele foi pra cima do Arce. O Arce não era um grande marcador, né? O Arce um baita de um lateral, mas não era um grande marcador. Não era veloz. Passava uma bola que era um Cruzava. Usava como batia ninguém. na bola como poucos, né? Então, o Júnior Baiano sai na cobertura. O meu parceiro, que deu uma entrevista maravilhosa pro Benji. E quando você apareceu, ele chorou? E me fez chorar em casa também, que eu fiquei assistindo. Não você, eu tava assistindo o Júnior Baiano. Com certeza, obrigado. Claro. Daqui a pouco eu vou lembrar mais um pênalti que você perdeu. Aí, meu camarada, essa bola desvia no Júnior Baiano na hora do cruzamento. O Marcão pode ter errado que ele quis antecipar, e o goleiro não pode ser assim também. Mas esse desvio matou ele ali. Então, assim, o Arce podia ter roubado a bola, o Júnior Baiano poderia ter feito a cobertura. Botar pra Então não escanteio. foi só do Marco, não. Foi de todo mundo ali. E ele assumiu essa responsabilidade muito Ele pra puxou ele. pra ele, não Não precisava. fez um jogo tão ruim assim. Não fez. Vamos agora ouvir o Fábio Carilli, porque